Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Paula. Bem-vindos à nossa primeira aula na modalidade não presencial. Hoje vamos retomar nossas aulas de inglês, relembrando alguns conteúdos já abordados em sala de aula. Vamos começar pelos false cognates, também conhecidos como false friends, falsos amigos. Como a gente já viu, são aquelas palavras que possuem escrita similar com o português, porém significados diferentes. Aqui eu coloquei para vocês 4 palavras, mas vocês têm no caderno de vocês uma lista maior, né? Por exemplo, a palavra actual, que você olhando, né, imagina, já sei, actual, atual, quando na verdade o significado é real, verdadeiro. Lunch, essa é muito conhecida, parece lanche, mas significa almoço. Realize, não é realizar, e sim perceber. Medicine, olha só, esse false cognate, ele pode sim ser traduzido como medicina, mas também pode significar remédio. Então é importante você conhecer, o máximo que você puder conhecer, né, para ampliar seu vocabulário e entender que essas palavras, elas precisam ser colocadas da melhor maneira dentro do contexto. Então, professora, como é que eu vou saber se é medicina, se é remédio? Dentro do contexto, você vai escolher a melhor tradução. Continuando, nós também estudamos em sala de aula o tempo simple present, o tempo presente simples, né? Quando usar o simple present? Bom, o presente simples, ele equivale, né, corresponde na nossa língua portuguesa ao presente do indicativo. Então, nós vamos usar esse tempo verbal para falar de ações presentes. Vamos utilizar também para falar de hábitos e rotinas, e aí eu coloquei um exemplo para vocês. I get up at 7 o'clock every day. Eu levanto às 7 todos os dias. Também utilizado para falar de verdades gerais, né, as verdades universais. The earth goes around the sun. A Terra gira em torno do Sol. É uma verdade universal, né? Também pode ser usado para falar de eventos já programados para acontecer, tá? São eventos que ainda irão acontecer, mas precisam estar programados. Aí você pode utilizar o tempo presente simples. Exemplo: The plane leaves for Miami at 11 p.m. O avião parte para Miami às 11 horas. Professora, ok. E como escrever, então, uma frase corretamente no tempo presente simples da língua inglesa? Eu dividi para vocês pelas, né, as formas, né? Afirmativa, negativa, interrogativa, para vocês poderem entender melhor, relembrar melhor, né? Hoje a gente vai estudar até a forma afirmativa. Nas próximas aulas a gente continua relembrando as outras. Olha esses 2 exemplos para começar. They dance well. We play different instruments. Vejam, são 2 exemplos no tempo presente simples, na afirmativa do tempo presente simples. Eles dançam bem, nós tocamos instrumentos diferentes. Então, veja, para construir a frase corretamente, eu utilizei o sujeito, que no caso do primeiro exemplo, they, eles, mais o verbo, dance. Well, né? Eles dançam bem. No segundo exemplo, o sujeito we e o verbo play. Nós tocamos different instruments, instrumentos diferentes. Agora observa os 2 exemplos abaixo. She dances well. Pedro plays different instruments. Veja que eu utilizei aí os mesmos verbos, né, dos 2 primeiros exemplos. E percebam como nos 2 últimos exemplos, o verbo ele tem o acréscimo do S. Lembram dessa regra? Quando isso acontece?
Então, quando o sujeito for he, she ou it, aquelas 3 pessoas do singular, o verbo ele vai receber esse acréscimo do S. Mas muita atenção, olha só vai acrescentar esse S para as 3 pessoas do singular, he, she, it, ele, ela, ou ele ou ela, que a gente usa para objeto, animal, coisa, se a frase estiver na afirmativa, ok? Mas na próxima aula eu vou relembrar esse detalhe para vocês. Professora, então vamos lá. Tá fácil. Basta lembrar de acrescentar o S quando o sujeito for he, she, it, né? Se não, sujeito e verbo sem acrescentar nada. Isso mesmo. Mas vocês lembram que existem algumas situações especiais, né? Alguns verbos que, quando o sujeito for he, she, it, você precisar acrescentar o S, essas situações especiais não vão aceitar apenas o acréscimo do S. Vai ter algumas regrinhas que é o que a gente vai relembrar agora. Então, a primeira situação, com verbos que terminam em O, SS, CH, SH, X ou Z, acrescentamos ES. Olha os exemplos. She goes to the school by bus. Ela vai para a escola de ônibus. O verbo aí é o verbo go, que é o verbo ir. Observa que a frase está na afirmativa do tempo presente e o sujeito é she. Opa, terceira pessoa do singular. Então, se o sujeito é terceira pessoa do singular, a frase está na afirmativa, está no presente, o verbo vai precisar do S. Só que o verbo go, ele entra aqui nessa regra. Terminou em O, não basta só o S, você vai ter que acrescentar ES. He teaches math. Ele ensina matemática. O verbo aí é o verbo ensinar. Termina em CH. Então, precisou acrescentar o S. Como termina em CH, tem que ser o ES. A outra situação são os verbos que terminam em Y. Mas observa bem, termina em Y e tem que ser precedido por consoante. Nesse caso, precisou acrescentar o S, nós vamos trocar o Y pelo IES. Vamos aos exemplos. She studies English every day. Olha aí o verbo estudar, que termina em Y, do lado aí uma consoante, ok? Então, ele termina em Y e é precedido por consoante. Precisou acrescentar o S, sim, né? O sujeito aí é a terceira pessoa, tá na afirmativa. Então, vamos trocar o Y pelo IES. My mother worries about me. Minha mãe se preocupa comigo. Olha aí o verbo worry, preocupar-se. Termina em Y, precedido de consoante. O sujeito aí é a terceira pessoa do singular, né? Minha mãe, ela, she. Então, o verbo ele vai ter que ter o acréscimo aí do S. Mas como termina em Y e é precedido de consoante, troca o Y pelo IES. Agora, observe o exemplo aí embaixo. He plays soccer very well. Professor, olha, o exemplo está na afirmativa. Presente, né? Afirmativa do presente simples. Ele joga futebol muito bem. Por que o verbo, então, que termina em Y, só recebeu S? Porque, no caso, aí termina em Y, mas não é precedido de consoante, né? Então, nesse caso, a regra não é trocar o Y pelo IES. Segue a regra, né, geral, aquela regra que é apenas o S sem precisar alterar nada no verbo, certo? Então, a gente vai encerrar por aqui a negativa, a interrogativa, nós vamos continuar estudando na próxima aula, tá? No aplicativo, vocês vão encontrar material para estudo e no final uma atividade que vocês irão responder no caderno e enviar, né, a foto para o número que está lá no material, ok? Então, bom estudo
e a gente se encontra na próxima aula. See you!